Oi pessoal, eu sou a professora Cláudia e nessa aula nós vamos fazer alguns exercícios para calcular o pH de solução tampão. Vamos lá? Então vamos lá. Como que a gente faz para calcular o pH de uma solução tampão? Então, nós temos aqui um exemplo de uma solução tampão, tá? Nós temos o ácido fraco, que é o ácido acético, e temos um sal desse ácido que ele apresenta o mesmo ânion. Esse ânion acetato nós podemos chamar também de base conjugada do ácido fraco, tá? Se a gente escrever a constante de equilíbrio para o ácido, tá? Que é o Ka, então nós temos aqui, ó, a constante de equilíbrio é igual ao produto da concentração dos íons dividido pela concentração dos reagentes, que é o ácido acético, tá? E aí, esse acetato que a gente tem que descobrir a concentração, nós precisamos pensar o seguinte, ó, como a solução tampão tem íons acetato provenientes do ácido e do sal, qual é a concentração de acetato que a gente vai usar aqui? Porque do ácido acético, a quantidade é muito pouca, por se tratar de um ácido fraco, então ele está pouco ionizado, tá? Mas o sal é um sal bastante solúvel em água. Como ele é muito solúvel, ele vai produzir muitos íons acetato. Então, essa concentração de acetato aqui é praticamente toda proveniente do sal. Então, a gente pode escrever que essa concentração de acetato aqui é igual à concentração do nosso sal, tá? E aí, nós podemos aplicar logaritmo nessa expressão aqui, ó, dos dois lados. Então, o logaritmo de Ka vai ser igual ao logaritmo dessa expressão toda. Então, agora que nós já temos o logaritmo dos dois lados, nós podemos aplicar a regra do logaritmo. Como aqui, ó, é uma multiplicação, então nós podemos separar isso daqui, ó, pelo logaritmo da soma. Então, vai ficar assim, ó, logaritmo do Ka é igual ao logaritmo da concentração do sal dividido pela concentração do ácido, mais o logaritmo de H+, tá? E aí, como a gente sabe que para calcular o pH é menos o logaritmo da concentração de H+, nós podemos multiplicar essa equação aqui por -1. Quando a gente multiplica tudo por -1, nós vamos ter isso, ó, menos log de Ka igual a menos log da concentração do sal sobre a do ácido, menos log de H+. E aí, ó, esse menos log de H+, é igual ao pH. Então, nós podemos trabalhar aqui, ó. Como nós temos aqui, ó, menos log de Ka, nós podemos chamar isso aqui de pKa, tá? Então, nós temos isso aqui, ó. pKa é menos log da concentração do sal sobre a concentração do ácido, mais pH. E reorganizando essa expressão, nós temos isso aqui, ó. Eu só vou passar isso aqui para o lado de cá e vai trocar esse sinal. Esse sinal de menos, ele vai passar como sinal de mais, tá? E eu vou ter essa equação, que a gente chama de equação de Henderson-Hasselbalch. Então, através dessa equação, ó, se eu sei a concentração do sal, eu conheço a concentração do ácido e o pKa do ácido, eu consigo descobrir o pH da solução tampão. E se a gente quiser calcular o pH de uma solução tampão proveniente de uma base fraca, como é o caso do hidróxido de amônio? Então, aqui nós temos a base fraca. Lembre-se, solução tampão só pode ser ácido ou base fracos. E aqui nós temos o sal, que apresenta o mesmo cátion da base fraca, tá? Então, a gente vai fazer o mesmo raciocínio que fizemos lá para o ácido fraco e, ao invés de chamar de pH, nós vamos chamar de pOH, tá? Então, o que é o pOH?
é menos o logaritmo da concentração de OH-. Como aqui se trata de uma solução tampão, então o POH vai ser o pK da base mais o log da concentração do sal sobre a concentração da base. E aí nós temos as duas equações aí, tanto se for uma solução de ácido ou de base, que representam a equação de Henderson-Hasselbalch, que ela é utilizada para calcular o pH de uma solução tampão a partir do pK, da constante de dissociação do ácido ou da base, e a partir da constante de equilíbrio ácido-base, tá? Então, lembrando, ó, que pH mais pOH é igual a 14. Então, o exercício é o seguinte, ó. O pH de uma solução tampão, formada pela mistura de uma solução com 0,1 mol por litro de ácido acético e com solução meio mol por litro de acetato de sódio. Então, o acetato de sódio é o nosso sal. Então, para calcular o pH, a gente vai calcular essa expressão, tá? Ó, ele deu aqui o Ka do ácido, ele deu logaritmo de 1,8 e logaritmo de 5. Então, vamos calcular primeiro o pKa. pKa é menos o logaritmo de Ka, só que o Ka vale 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Então, vamos fazer lá, menos, aqui a gente pode, como aqui ó, é uma multiplicação, vamos fazer assim, ó, logaritmo de 1,8 mais o logaritmo de 10 a menos 5, tá? Então, o pKa vai ser igual menos o logaritmo de 1,8 ó, é 0,25. Mais, aqui ó, vem o 5 para cá, menos 5. Então, mais com menos vai dar menos aqui, menos 5, tá? E fazendo essa conta aqui vai dar 4,75. Então, esse é o pKa. Então, agora vamos substituir lá. pH é igual pKa, que é 4,75, mais o logaritmo. A concentração do sal é meio. A concentração do ácido é 0,1. Então, aqui vai dar 4,75 mais. Isso daqui vai dar logaritmo de 5, né? Que ele falou que é 0,7. Então, aqui vai dar 5,45. É um tampão de pH ácido. Qual é o pH aproximado de uma solução obtida através da mistura de 100 ml de uma solução aquosa de HCN, 10 a menos 2 mol por litro, com 100 ml de uma solução aquosa de KCN, 5 vezes 10 a menos 2 mols por litro, sabendo que o Ka do ácido é 4,9 vezes 10 a menos 10 e o pKa 9,31. Então, vejam, pela equação de Henderson-Hasselbalch, para a gente calcular o pH, a gente precisa saber o pKa, então isso foi fornecido, 9,31, mais logaritmo da concentração do sal. O sal é o KCN, cuja concentração é 5 vezes 10 a menos 2, dividido pela concentração do ácido. O ácido é o HCN, 1 vezes 10 a menos 2, tá? Então, aqui, ó, aqui vai dar 1. Então, a gente vai ter que achar o logaritmo de 5 que ele forneceu aqui. Então, ó, o pH é 9,31 mais, ó, log de 5 é 0,7, dá 10,1, aproximadamente 10, alternativa C. O ácido acético possui uma constante de ionização 1,8 vezes 10 a menos 5. Relativamente às soluções aquosas de ácido acético, pedem-se, no item A, ele quer o valor do pH de uma solução 0,1 mol por litro. E no item B, ele quer a relação entre as concentrações do ácido e do sal. Então, ó, aqui eu vou abreviar a fórmula do ácido acético assim, ó. H é o hidrogênio ionizável, AC é o acetato, tá? E o acetato de sódio também eu vou abreviar assim.
Então, vamos lá. Já que a gente tem que calcular o pH, então, e se trata de um ácido fraco, tá? Então, a gente vai montar essa tabela. No início, nós temos uma concentração do ácido de 0,1 mol por litro. E temos 0 de H+, e 0 de acetato. Agora, vamos descobrir quanto que reage de ácido e quanto são formados os íons. Então, a nossa proporção diz que 1 mol de ácido vai gerar 1 mol de íons H+, e 1 mol de acetato. Então, se reagir X mols do ácido, serão formados X de H+, e X de acetato, obedecendo a proporção 1:1. No equilíbrio, qual vai ser a quantidade de ácido que vai sobrar? Então, no início eu tinha 0,1 e foram gastos X, porque isso foi o tanto que reagiu, tá? Então, essa diferença é o que sobra de ácido. E lá no equilíbrio, eu vou ter a quantidade de X mols formadas lá na reação, tá? Tanto do H+, quanto do acetato. E aí, para a gente calcular o pH, então vamos substituir aqui as informações na constante de equilíbrio do ácido. Então, a gente sabe que a constante é a concentração de H+ vezes a concentração de acetato, dividido pela concentração do ácido, tá? A constante de equilíbrio ele deu, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. A concentração de H+ é X e a de acetato também. Então, aqui vai ser X vezes X, X ao quadrado, dividido pela concentração do ácido no início, que é 0,1. Então, a gente vai fazer a conta, ó, X ao quadrado vai dar 1,8 vezes 10 a menos 6. Então, tirando a raiz quadrada deste número aqui, a gente tem que o X é 1,34 vezes 10 a menos 3. Então, esse X é a concentração de H+, tá? Então, para a gente calcular o pH, o que a gente tem que fazer? Menos o logaritmo. Então, ó, pH é menos log de 1,34 vezes 10 a menos 3, que vai dar em torno de 2,9, arredondando aí um pH bastante ácido. Então, veja, ele está pedindo agora a relação entre as concentrações do ácido e do sal. Relação quer dizer divisão. Então, ele quer saber se você dividir aqui a concentração do ácido sobre a concentração do sal, quanto vai dar isso. Então, a gente vai usar a equação de Henderson-Hasselbalch. O pH da solução que ele quer é 5. Ele não deu o pKa, mas ele deu o Ka. E a gente sabe que pK é menos log de Ka, então dá 4,75. Mais log da concentração do sal, que é o acetato, dividido pela concentração do ácido acético. Então, aqui a gente vai achar a relação entre o sal sobre o ácido. Ele quer o contrário, então a gente acha esse daqui e inverte. Então, passando para cá, ó, vai dar 0,25, que é igual a log da concentração do sal, dividido pela concentração do ácido. Então, aplicando o logaritmo aqui, ó, a gente vai ter que aqui é 10 elevado a menos 0,25, que é igual a 1,8, tá? Então, ó, nós achamos o sal sobre o ácido. Agora, a gente vai inverter para achar o ácido sobre o sal. Invertendo, ó, a concentração do ácido dividido pela concentração do sal é igual a 1 dividido por 1,8, que é igual a 0,56.
Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações de novas aulas. E sempre que necessário, consulte as playlists, lá deve ter algum assunto de seu interesse, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!